O milionário, que nunca tocou na esposa, se surpreende com a mendiga negra que mudou tudo. Eduardo sempre foi um enigma em São Paulo. O cara das mansões nos arranha-céus, dono de uma fortuna que parecia inatingível, mas que nunca viu, nem de longe, um sorriso verdadeiro de mulher perto dele. Desde os tempos de garoto, aprendeu a erguer muros, não de tijolos, mas feitos de silêncio e distanciamento. A única companhia confiável era o som do vento batendo nas janelas da sua cobertura luxuosa, onde o sol entrava, queimando a pele, mas não o coração. E aí veio o contrato arranjado, um casamento frio, desenhado nas mesas de negociações entre duas famílias que estavam à beira do desastre financeiro. Isabela, fogo puro, uma mulher de alma selvagem, foi forçada a aceitar unir seu destino ao de Eduardo. Ela tinha uma presença tão intensa que parecia desafiar a própria opressão do acordo. Eles mal se conheciam. Dois estranhos jogados na mesma sala de negociações, trocando olhares calculados, firmando promessas que nenhum dos dois queria cumprir. Mas aí vem a tempestade, e as ruas fervilhavam, a chuva caía em tromba, as luzes da cidade sumiam na névoa, enquanto o trânsito parava em silêncio tenso. Eduardo e Isabela tiveram que fugir para uma cabana antiga que guardava memórias de um passado que ninguém mencionava. O cheiro forte da madeira úmida, o frio que entrava pelos ossos, o bater insistente da chuva no telhado. Aquilo não era conforto, era um castigo. Ou seria uma chance? Foi nessa pequena prisão encharcada de lembranças que algo mudou. Num momento estranho, enquanto as janelas tremiam, Eduardo baixou a guarda. Uma palavra solta, um olhar mais aberto, as mãos, que finalmente deixaram de tremer. Eles riram, tímidos, sem jeito, risadas difíceis que ainda assim tinham vida. Isabela abriu seu peito e falou de seus sonhos trancados, daquela vontade de ser mais que um nome em contrato. E Eduardo, sozinho pela primeira vez em muito tempo, sussurrou seus medos antigos, as dores que nenhum dinheiro pagava. O beijo veio, lento, inesperado, carregado de tudo que eles nem sabiam que sentiam. Um instante roubado no meio do caos, onde o tempo pareceu parar por um segundo precioso. Mas o mundo lá fora não perdoa. Da escuridão, reapareceu ela, a antiga namorada de Eduardo, determinada, cheia de segredos escondidos, pronta para bagunçar tudo. Sua presença era uma faca afiada, cortando as frágeis pontes que Eduardo e Isabela mal começavam a construir. Gritos mudos na cabeça deles, dúvidas correndo como sangue quente nas veias e as verdadeiras razões por trás do casamento? Um jogo muito mais sujo do que suspeitavam. Eduardo, atolado em inseguranças, duvidando até de si mesmo. Isabela lutando contra os fantasmas da sua própria vontade, saboreando um amor verdadeiro, mas preso numa teia de obrigações. Então o telefone tocou. Uma voz do passado trouxe segredos que ameaçaram desabar tudo. Mentiras, traições, a verdade vindo como um trovão na cabeça dos dois. Eles olharam um para o outro, inseguros. Será que era possível confiar? Será que aquele sentimento, incerto e novo, resistiria a essa tempestade? Eduardo ficou olhando pela janela da cabana. A chuva ainda martelava o teto, como um coração desesperado. E na sombra do bosque, outra figura se movia. Conhecida, ameaçadora, pronta para desenterrar segredos que poderiam destruir o começo do que eles tentavam construir. Será que eles iam aguentar? Ou estaria tudo perdido para sempre?
Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo ficou por um momento paralisado, os olhos fixos na janela, o coração batendo acelerado, como se a chuva pudesse lavar sua alma atormentada. Ao seu lado, Isabela respirava fundo. A tensão no ar era palpável. Estrondos e clarões de relâmpagos pareciam ecoar os seus medos. O passado estava prestes a ganhar vida. Foi então que a porta se abriu com um estrondo, como se um furacão tivesse entrado na cabana. Era ela, a ex-namorada de Eduardo, Clara, com um olhar de tempestade, seus cabelos molhados grudados no rosto. Ela trazia com ela uma aura de caos. Eduardo! A voz dela era um grito e uma súplica ao mesmo tempo. Ele não sabia se levantava ou se escondia. Isabela sentiu o chão escorregar sob os pés. As palavras pareciam se esvair do ar. Clara, o que você está fazendo aqui? A confusão misturava-se à raiva. Eu sabia que você ia vir aqui. Sempre foi o seu esconderijo, respondeu Clara, sem desviar os olhos de Eduardo. Ele podia sentir a pressão, o olhar de Isabela queimando em sua pele. Eu não estou fazendo nada de errado. Eduardo se virou para Isabela, sua voz ficando trêmula. Nada que ela diga deve te preocupar. Mas Clara não estava ali para ficar de fora. Sua presença era um signo de que segredos não ditos estavam prestes a vir à tona. Você ainda não sabe, Eduardo. A voz dela soou baixa, carregada de um peso. Eu não sou a única que veio atrás de você. Eduardo engoliu em seco. Seu coração parecia pulsar em seus ouvidos. Que você está dizendo? Antes que ela pudesse explicar, um estrondo ensurdecedor ecoou lá fora. Um carro derrapou na estrada de barro, e a luz de faróis iluminou a cabana. Eram homens de preto, a silhueta deles ameaçadora, como sombras de um pesadelo. Eduardo reconheceu um deles. Era Jorge, um conhecido, de negócios, alguém que não era visto nos melhores ambientes. Acalma a boca, Clara, não é para você estar aqui, Jorge gritou, sua voz cortante como vidro quebrado. Ele entrou na cabana, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eduardo, meu amigo, parece que você ficou um pouco perdidão por aqui. Eduardo sentiu o pânico tomar conta. O que está acontecendo? Os restantes homens de Jorge cercaram a entrada, como lobos em busca de presa. Isabela se colou a Eduardo. Ela estava assustada, mas sua força estava presente. Você tem algo que pertence a nós, Jorge afirmou, apontando para Eduardo, os olhos ardendo em fúria. E a nossa paciência está acabando. Que algo você está falando? Eduardo ofegou. O pesadelo que ele sempre tentou evitar agora estava bem diante dele, e sua vida estava prestes a se desmoronar. A expressão de Clara mudou. Eduardo, precisa ouvir. O seu pai, ele fez algo terrível, que ele escondeu de você. A verdade que pode destruir tudo. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais poderia vir à tona? O passado, que por tanto tempo ele tentou enterrar, estava voltando, e não havia como escapar. E então a chuva intensificou, como se o universo soubesse do turbilhão que se formava na cabana.
O que Eduardo e Isabela estavam prestes a descobrir mudaria tudo. Agora, quem era o verdadeiro inimigo? E aquela amizade entre os bois, já abalada, aguentaria a tempestade que se aproximava? Uma nova batalha estava apenas começando. A tempestade rugia lá fora, e a cabana parecia o centro de um furacão. Clara, com um olhar desafiador, continuava encarando Eduardo, enquanto Jorge e seus homens cercavam a entrada. O peso do passado parecia pressar o ar, quase impossibilitando a respiração. Isabela, ao lado de Eduardo, agarrava seu braço com força, como se isso pudesse mantê-lo seguro. Eduardo, você precisa ouvir, Clara insistiu, a voz tremendo. O que seu pai fez foi muito mais grave do que você imagina. Ele colocou você no meio de algo sombrio. A tensão era palpável. A chuva batia insistente, como se quisesse entrar na mente de todos. Jorge se aproximou, seu sorriso sinistro cortando a atmosfera. Se você não der o que temos de volta, Eduardo, tudo isso vai acabar mal. E não é só você que está em jogo aqui. Eduardo olhou para Isabela, dúvida e medo atravessando seu olhar. O que está acontecendo, Eduardo? O que você tem a ver com isso? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Ele hesitou, a mente, um turbilhão. Segredos enterrados estavam prestes a emergir, e ele não tinha certeza se estava pronto. Eu não sei, eu não tenho nada. Eduardo balançava a cabeça, tentando afastar as palavras de Clara, mas algo dentro dele apertou, trazendo à tona lembranças há muito esquecidas. Ele era apenas um peão em um jogo que nem mesmo havia compreendido. Se você não responder, Eduardo, a coisa vai ficar feia. Jorge avançou, seus homens se posicionando. A tensão crescia, como um fio prestes a romper. Basta! Chega! Clara gritou, o desespero se misturando à sua determinação. O passado não pode ser ignorado. Eduardo, você precisa entender. Meu pai e o seu, eles estavam envolvidos em algo muito maior. Algo que não se limita a este casamento. Eduardo piscou confuso. Como assim? E então, como se o universo estivesse conspirando para o caos. O chão sob eles tremeu. Um estrondo colossal ressoou do lado de fora, e a porta da cabana foi arremessada ao chão. Uma figura imponente e familiar entrou com um vigor impressionante. Era o pai de Eduardo. Pai, o que você está fazendo aqui? Eduardo ficou em estado de choque. Ele nunca o esperaria ali, especialmente com toda essa confusão. Eu estava tentando proteger você, Eduardo, o homem gritou, enquanto Jorge o encarava com um sorriso de desdém. Mas agora vejo que você se envolveu em algo muito maior do que eu imaginava. Protegendo? Desde quando se proteger envolve mentir e me colocar em perigo? Eduardo estava furioso, cada palavra saindo com a força de uma tempestade. O frio na cabine não era nada perto do gelo que sentia na espinha. Você não entende, eles estão vindo atrás de você. E o que você carrega é mais perigoso do que qualquer um de nós pode imaginar. O pai de Eduardo parecia mais velho, os olhos cansados, a expressão de alguém que carrega o peso do mundo. A adrenalina disparou, enquanto Jorge e seus homens começaram a rir. Você trouxe o seu pai para o jogo? Que honra, Eduardo! Mas não vai salvar você. A tensão explodiu quando os homens de Jorge se moveram. Eduardo, sem pensar, empurrou Isabela para trás dele, parando a investida de um dos capangas. Clara, percebendo a cena, saltou à frente. Não, ela gritou. Mas era tarde demais. O golpe foi dado, e o sangue escorreu. Mas não era o de Eduardo. Era o de Clara, que se jogara na frente, protegendo-o. Uma onda de horror se espalhou pela cabana. Eduardo ficou paralisado. O tempo parou. Clara, não! Ele se ajoelhou, o corpo dela caindo pesadamente em seus braços, o olhar ainda desafiador. Eu não
posso deixar você ser destruído. Agora você é a única chance. As palavras dela foram sufocadas pelo sangue, e a verdade a atingiu como um golpe. A conexão entre eles, aquela rivalidade perdida, agora era um laço irrompido pelas revelações. Jorge e seus homens hesitaram, um choque na expressão deles. Isabela olhou aturdida, a realidade desmoronando ao seu redor. O que Eduardo havia colocado em jogo era mais do que ele jamais soube. O passado, os segredos, os medos. Agora tudo convergia para um ponto de não retorno. Eduardo ergueu os olhos, agora cheios de um fogo que ele não sabia que possuía. Chega! Vou descobrir a verdade sobre o que aconteceu, e que ninguém saia impune. A tempestade lá fora parecia bradar em resposta, como se o universo estivesse atento ao novo desenrolar das coisas. E com a vida de Clara em seus braços, Eduardo soube que tudo mudara de uma vez por todas. Agora, ele estava pronto para enfrentar o que viria. Mas a que custo? A questão pairava no ar enquanto a chuva continuava a cair. Os verdadeiros perigos estavam apenas começando a se revelar. Ponto. A tempestade rugia lá fora, e a cabana parecia o centro de um furacão. Clara, com um olhar desafiador, continuava encarando Eduardo, enquanto Jorge e seus homens cercavam a entrada. O peso do passado parecia pressar o ar, quase impossibilitando a respiração. Isabela, ao lado de Eduardo, agarrava seu braço com força, como se isso pudesse mantê-lo seguro. Eduardo, você precisa ouvir. Clara insistiu, a voz tremendo. O que seu pai fez foi muito mais grave do que você imagina. Ele colocou você no meio de algo sombrio. A tensão era palpável. A chuva batia insistente, como se quisesse entrar na mente de todos. Jorge se aproximou, seu sorriso sinistro cortando a atmosfera. Se você não der o que temos de volta, Eduardo, tudo isso vai acabar mal. E não é só você que está em jogo aqui. Eduardo olhou para Isabela, dúvida e medo atravessando seu olhar. O que está acontecendo, Eduardo? O que você tem a ver com isso? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Ele hesitou, a mente um turbilhão. Segredos enterrados estavam prestes a emergir. E ele não tinha certeza se estava pronto. Eu não sei. Eu não tenho nada. Eduardo balançava a cabeça, tentando afastar as palavras de Clara. Mas algo dentro dele apertou, trazendo à tona lembranças há muito esquecidas. Ele era apenas um peão, em um jogo que nem mesmo havia compreendido. Se você não responder, Eduardo, a coisa vai ficar feia. Jorge avançou, seus homens se posicionando. A tensão crescia, como um fio prestes a romper. Basta, chega! Clara gritou, o desespero se misturando à sua determinação. O passado não pode ser ignorado. Eduardo, você precisa entender. Meu pai e o seu, eles estavam envolvidos em algo muito maior. Algo que não se limita a este casamento. Eduardo piscou confuso. Como assim? E então, como se o universo estivesse conspirando para o caos. O chão sob eles tremeu. Um estrondo colossal ressoou do lado de fora, e a porta da cabana foi arremessada ao chão. Uma figura imponente e familiar entrou com um vigor impressionante. Era o pai de Eduardo. Pai, o que você está fazendo aqui? Eduardo ficou em estado de choque. Ele nunca o esperaria ali, especialmente com toda essa confusão. Eu estava tentando proteger você, Eduardo. O homem gritou, enquanto Jorge o encarava com um sorriso de desdém. Mas agora vejo que você se envolveu em algo muito maior do que eu imaginava. Protegendo? Desde quando se proteger envolve mentir e me colocar em perigo? Eduardo estava furioso, cada palavra saindo com a força de uma tempestade. O frio na cabine
não era nada perto do gelo que sentia na espinha. Você não entende. Eles estão vindo atrás de você, e o que você carrega é mais perigoso do que qualquer um de nós pode imaginar. O pai de Eduardo parecia mais velho, os olhos cansados, a expressão de alguém que carrega o peso do mundo. A adrenalina disparou, enquanto Jorge e seus homens começaram a rir. Você trouxe o seu pai para o jogo? Que honra, Eduardo, mas não vai salvar você. A tensão explodiu quando os homens de Jorge se moveram. Eduardo, sem pensar, empurrou Isabela para trás dele, parando a investida de um dos capangas. Clara, percebendo a cena, saltou à frente. Não, ela gritou. Mas era tarde demais. O golpe foi dado, e o sangue escorreu, mas não era o de Eduardo. Era o de Clara, que se jogara na frente, protegendo-o. Uma onda de horror se espalhou pela cabana. Eduardo ficou paralisado. O tempo parou. Clara, não! Ele se ajoelhou, o corpo dela caindo pesadamente em seus braços, o olhar ainda desafiador. Eu não posso deixar você ser destruído. Agora você é a única chance. As palavras dela foram sufocadas pelo sangue, e a verdade a atingiu como um golpe. A conexão entre eles, aquela rivalidade perdida, agora era um laço, irrompido pelas revelações. Jorge e seus homens hesitaram, um choque na expressão deles. Isabela olhou aturdida, a realidade desmoronando ao seu redor. O que Eduardo havia colocado em jogo era mais do que ele jamais soube. O passado, os segredos, os medos. Agora tudo convergia para um ponto de não retorno. Mas demorou um instante. Clara começou a convulsionar. Eduardo olhou para ela, os olhos arregalando de pânico. Clara, fique comigo. E então, algo inesperado aconteceu. Clara riu, uma risada fraca e gélida. Você não entende, Eduardo. Não sou quem você pensa que sou. A revelação cortou a atmosfera. O quê? Como assim? Eduardo estava confuso, seu coração batendo descompassado, a adrenalina pulando. As sombras dançavam nas paredes, e ele podia sentir o terror se formando no ar. Eu não sou só uma amiga, eu sou parte da verdade. Verdade que seus pais esconderam de você. O olhar de Clara estava cheio de algo que ele não conseguia decifrar. E antes que ela pudesse continuar, um dos capangas de Jorge puxou um celular e começou a gravar. Está tudo gravado, Eduardo. A verdadeira tragédia está prestes a ser exposta, Jorge disse, seu sorriso se alargando. Eduardo deu um passo atrás, aterrorizado. O que estava acontecendo? Qual verdade estava prestes a sair do armário? O que você quer dizer? Eduardo ouviu um ruído atrás dele e se virou. Isabela estava em choque, o rosto pálido, enquanto o verdadeiro significado das palavras de Clara começava a se fixar. A porta da cabana se abriu novamente, e uma figura encapuzada entrou. A presença dela fez a adrenalina escalar. Eduardo sentiu um frio intenso. Quem era ela? Havia algo familiar no modo como a figura andava, na maneira como o manto caía. Ah, finalmente você chegou. Jorge sorriu, enquanto Eduardo sentia seu mundo desmoronar ao redor dele. Agora a verdadeira história vai ser contada, e quando a figura se revelou, Eduardo deixou escapar um grito perplexo. Não pode ser você, mas isso não é possível. Ele mal conseguia acreditar no que via. A situação, que já era caótica, agora parecia prestes a explodir em um clímax de segredos e traições. Que seria revelado a seguir mudaria tudo, talvez para sempre. A figura encapuzada se revelava sob a luz trêmula, e Eduardo ficou paralisado. Seu coração disparou. Era ela, sua mãe, o olhar dela, uma mistura de dor e desespero, atravessou a cabana como um raio. Sua presença mudava tudo. Mãe, como você? Ele mal conseguiu completar a frase.
A confusão tomava conta. Eduardo, você precisa entender. Você nunca deveria estar aqui. A voz dela era um sussurro apressado, carregada de um peso que parecia tiro nas costas. Eu estive fugindo deles. E agora vocês dois estão em perigo. Como assim em perigo? Isabela perguntou, seu rosto pálido. Quem são eles? Clara, ainda caindo de joelhos, olhou para a mãe de Eduardo. Um misto de surpresa e desconfiança. Você deveria ter ficado longe, Maria. Eles vão querer o que você guarda. O que ela guarda? Eduardo sentiu um nó na garganta e um frio percorreu suas costas. O que mais ele não sabia? Jorge, rindo, interrompeu a tensão. Olha só, Eduardo. Sua mamãe veio salvar o dia. Que lindo, mas é tarde demais. A verdade não pode ser escondida. Cale-se! Maria gritou, avançando um passo. A raiva e o medo refletiam em seu olhar. Você não sabe o que está fazendo, Jorge. Isso não é só sobre dinheiro e poder. Isso envolve vidas. Os capangas começaram a se agitar, e Eduardo sentiu que a situação se tornava insustentável. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim, mãe? Ele precisava de respostas. Do que vocês estão falando? Ela hesitou, os olhos cheios de medo. Eduardo, eu não queria que você soubesse. A verdade é muito mais assustadora do que imagina. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. O choque fez seu coração parar por um instante. Como assim? Ele mal conseguiu respirar. O que você quer dizer com isso? Ele estava envolvido com pessoas perigosas. A dívida, o casamento, tudo isso é um jogo de poder em que você se tornou uma peça. Maria disse, e as palavras dela ecoaram como um grito perdido. A Clara, a conexão entre vocês é especial. Ela pode ser a chave para tudo isso. Clara, com um olhar fixo em Eduardo, balançou a cabeça. Eduardo, preciso ouvir. A verdade é que eu sou sua irmã. Seu pai fez um pacto que incluiu a minha guarda. Ele me escondeu de você e da sua mãe. E agora o passado vem cobrar. Não, isso não pode ser verdade. Ele sentiu o chão se abrir novamente. Uma onda de confusão e revolta. Clara? Irmã? Como assim? Você está dizendo que somos irmãos? A revelação golpeou Eduardo como um soco no estômago. Ele olhou para Isabela, a dor e a incredulidade estampadas em seus rostos. Jorge e os homens atrás dele observavam, com sorrisos sinistros, como se aquilo fosse um espetáculo. Você precisa escolher um lado, Eduardo. Jorge falou, avançando. Ao seu pai ou a ela. O tom dele era ameaçador. Um aviso de que não havia mais espaço para dúvida. A tempestade lá fora parecia ecoar a turbulência que se instalava dentro de Eduardo. Ele olhou para Clara, olhar perscrutando, buscando alguma verdade em meio ao caos. Por que você não me disse antes? As palavras saíram em um murmurinho, como se a verdade fosse muito pesada para ser suportada. Eu não pude. Eles estavam sempre por perto. Clara se esforçou para se manter firme, mas as lágrimas escorriam. Mas agora não há como voltar atrás. A única saída é encarar isso juntos. Mas como? Eduardo estava cercado. As sombras tornavam-se cada vez mais ameaçadoras. Ruídos estrondosos da tempestade se tornaram um alerta de que as coisas estavam prestes a sair do controle. E o olhar de sua mãe, cheio de temor, dizia que o tempo estava se esgotando. Escolha, Eduardo! Jorge gritou. Você não pode hesitar. Seus olhos se arregalaram. O peso daquela decisão esmagava-lhe como pedras. Podia sentir o desespero crescendo. E a pergunta que ecoava na mente: quem era realmente seu pai? Que segredos ele esconderia a ponto de colocar toda a sua vida em um caminho tão traiçoeiro? Ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. E, no fundo,
Soube que cada resposta revelada poderia ser mais devastadora do que qualquer um deles poderia imaginar. A figura encapuzada se revelou sob a luz trêmula, e Eduardo ficou paralisado. Seu coração disparou. Era ela, sua mãe. O olhar dela, uma mistura de dor e desespero, atravessou a cabana como um raio. Sua presença mudava tudo. Mãe, como você? Ele mal conseguiu completar a frase. A confusão tomava conta. Eduardo, você precisa entender. Você nunca deveria estar aqui. A voz dela era um sussurro apressado, carregada de um peso que parecia tiro nas costas. Eu estive fugindo deles, e agora vocês dois estão em perigo. Como assim em perigo? Isabela perguntou, seu rosto pálido. Quem são eles? Clara, ainda caindo de joelhos, olhou para a mãe de Eduardo, um misto de surpresa e desconfiança. Você deveria ter ficado longe, Maria. Eles vão querer o que você guarda. O que ela guarda? Eduardo sentiu um nó na garganta, e um frio percorreu suas costas. O que mais ele não sabia? Jorge, rindo, interrompeu a tensão. Olha só, Eduardo. Sua mamãe veio salvar o dia. Que lindo, mas é tarde demais. A verdade não pode ser escondida. Cale-se, Maria gritou, avançando um passo. A raiva e o medo refletiam em seu olhar. Você não sabe o que está fazendo, Jorge. Isso não é só sobre dinheiro e poder. Isso envolve vidas. Os capangas começaram a se agitar, e Eduardo sentiu que a situação se tornava insustentável. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim, mãe? Ele precisava de respostas. Do que vocês estão falando? Ela hesitou, os olhos cheios de medo. Eduardo, eu não queria que você soubesse. A verdade é muito mais assustadora do que imagina. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. O choque fez seu coração parar por um instante. Como assim? Ele mal conseguiu respirar. O que você quer dizer com isso? Ele estava envolvido com pessoas perigosas. A dívida, o casamento, tudo isso é um jogo de poder em que você se tornou uma peça. Maria disse, e as palavras dela ecoaram como um grito perdido. E a Clara, da conexão entre vocês é especial. Ela pode ser a chave para tudo isso. Clara, com o olhar fixo em Eduardo, balançou a cabeça. Eduardo, precisa ouvir. A verdade é que eu sou sua irmã. Seu pai fez um pacto que incluiu a minha guarda. Ele me escondeu de você e da sua mãe. E agora o passado vem cobrar. Não, isso não pode ser verdade. Ele sentiu o chão se abrir novamente. Uma onda de confusão e revolta. Clara, irmã? Como assim? Você está dizendo que somos irmãos? A revelação golpeou Eduardo como um soco no estômago. Ele olhou para Isabela. A dor e a incredulidade estampadas em seus rostos. Jorge e os homens atrás dele observavam, com sorrisos sinistros, como ele. O tom dele era ameaçador, um aviso de que não havia mais espaço para dúvida. A tempestade lá fora parecia ecoar a turbulência que se instalava dentro de Eduardo. Ele olhou para Clara, o olhar perscrutando, buscando alguma verdade em meio ao caos. Por que você não me disse antes? As palavras saíram em um murmurinho, como se a verdade fosse muito pesada para ser suportada. Eu não pude. Eles estavam sempre por perto. Clara se esforçou para se manter firme, mas as lágrimas escorriam. Mas agora não há como voltar atrás. A única saída é encarar isso juntos. Mas como? Eduardo estava cercado. As sombras tornavam-se cada vez mais ameaçadoras. Ruídos estrondosos da tempestade se tornaram um alerta de que as coisas estavam prestes a sair do controle. E o olhar de sua mãe, cheio de temor, dizia que o tempo estava se esgotando. Escolha, Eduardo, Jorge gritou. Você não pode hesitar. Seus olhos se arregalaram.
O peso daquela decisão esmagava-lhe como pedras. Podia sentir o desespero crescendo. E a pergunta que ecoava na mente: quem era realmente seu pai? Que segredos ele esconderia a ponto de colocar toda a sua vida em um caminho tão traiçoeiro? Por que você nunca falou nada? Eduardo perguntou, sua voz carregada de dor. E então, a porta da cabana explodiu para dentro, arremessada com força. Um vulto entrou, muito maior do que qualquer um dos presentes. Era um homem imponente, cercado por uma aura de poder. Ele usava um terno escuro, e os olhos pareciam gélidos. Ao lado dele, uma mulher conhecida, uma conexão familiar que Eduardo nunca esperava ver ali. Eduardo, disse ela, com aquela voz suave que ele lembrava das histórias da infância. Você precisa saber a verdade. O choque se instalou. Mãe? Ele olhou aturdido. Era a mãe de sua mãe, a avó que acreditava ter perdido. Como ela conseguiu chegar ali? Esta não é só uma questão de família, ela começou. O que está em jogo é muito maior do que vocês podem imaginar. Todo esse arranjo foi parte de um plano que data de anos atrás, e você, Eduardo, é o fio que tece tudo. Os homens de Jorge hesitaram, e a tensão se transformou em um silêncio cortante. O que você quer dizer? A mãe de Eduardo perguntou, perplexa. Todo mundo aqui tem um papel nesse jogo, incluindo você, Clara. A avó olhou de cada um aos outros como se pudesse conectar os pontos que todos estavam perdendo. Um jogo de poder? De controle? Como assim? A mente de Eduardo estava no labirinto. E a ideia de que havia algo mais grandioso em jogo começou a se formar, enquanto ele lutava para entender a revelação. Quando seu pai fez aquele pacto, ele não apenas salvou a vida dele. Ele fez um acordo com forças que você ainda não conhece. Ele não é um homem comum, Eduardo. E você pode ser mais do que pode imaginar. As palavras dela ressoaram na cabana como um trovão. Eduardo ficou paralisado. O que significava isso? Ele olhou para Clara, que agora parecia uma estranha, e para sua mãe, que se aproximou. Mas a porta continuava aberta. O vento da tempestade introduzia novas ameaças. E a pergunta que queimava na garganta de todos: poderia ele realmente lidar com a verdade que agora parecia ter se tornado tão explosiva? A figura encapuzada se revelou sob a luz trêmula. E Eduardo ficou paralisado. Seu coração disparou. Era ela, sua mãe. O olhar dela, uma mistura de dor e desespero, atravessou a cabana como um raio. Sua presença mudava tudo. Mãe, como você? Ele mal conseguiu completar a frase. A confusão tomava conta. Eduardo, você precisa entender. Você nunca deveria estar aqui. A voz dela era um sussurro apressado, carregada de um peso que parecia tiro nas costas. Eu estive fugindo deles, e agora vocês dois estão em perigo. Como assim? Em perigo? Isabela perguntou, seu rosto pálido. Quem são eles? Clara, ainda caída de joelhos, olhou para a mãe de Eduardo. Um misto de surpresa e desconfiança. Você deveria ter ficado longe, Maria. Eles vão querer o que você guarda. O que ela guarda? Eduardo sentiu um nó na garganta, e um frio percorreu suas costas. O que mais ele não sabia? Jorge, rindo, interrompeu a tensão. Olha só, Eduardo. Sua mamãe veio salvar o dia. Que lindo, mas é tarde demais. A verdade não pode ser escondida. Cale-se! Maria gritou, avançando um passo. A raiva e o medo refletiam em seu olhar. Você não sabe o que está fazendo, Jorge. Isso não é só sobre dinheiro e poder. Isso envolve vidas. Os capangas começaram a se agitar, e Eduardo sentiu que a situação se tornava insustentável. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? Mãe, ele precisava de respostas. Do que vocês estão falando? Ela hesitou, os olhos cheios de medo. Eduardo, eu não queria que você soubesse. A verdade é muito mais assustadora do que imagina. Seu pai
Ele não é quem você pensa que é. O choque fez seu coração parar por um instante. Como assim? Ele mal conseguiu respirar. O que você quer dizer com isso? Ele estava envolvido com pessoas perigosas. A dívida, o casamento, tudo isso é um jogo de poder em que você se tornou uma peça. Maria disse, e as palavras dela ecoaram como um grito perdido. E a Clara? A conexão entre vocês é especial. Ela pode ser a chave para tudo isso. Clara, com um olhar fixo em Eduardo, balançou a cabeça. Eduardo, precisa ouvir. A verdade é que eu sou sua irmã. Seu pai fez um pacto que incluiu a minha guarda. Ele me escondeu de você e da sua mãe. E agora o passado vem cobrar. Não, isso não pode ser verdade. Ele sentiu o chão se abrir novamente. Uma onda de confusão e revolta. Clara, irmã? Como assim? Você está dizendo que somos irmãos? A revelação golpeou Eduardo como um soco no estômago. Ele olhou para Isabela, a dor e a incredulidade estampadas em seus rostos. Jorge e os homens atrás dele observavam com sorrisos sinistros, como se aquilo fosse um espetáculo. Você precisa escolher um lado, Eduardo, Jorge falou, avançando. Ao seu pai ou a ela. O tom dele era ameaçador, um aviso de que não havia mais espaço para dúvida. A tempestade lá fora parecia ecoar a turbulência que se instalava dentro de Eduardo. Ele olhou para Clara, olhar perscrutando, buscando alguma verdade em meio ao caos. Por que você não me disse antes? As palavras saíram em um murmurinho, como se a verdade fosse muito pesada para ser suportada. Eu não pude. Eles estavam sempre por perto. Clara se esforçou para se manter firme, mas as lágrimas escorriam. Mas agora não há como voltar atrás. A única saída é encarar isso juntos. Mas como? Eduardo estava cercado. As sombras tornavam-se cada vez mais ameaçadoras. Ruídos estrondosos da tempestade se tornaram um alerta de que as coisas estavam prestes a sair do controle. E o olhar de sua mãe, cheio de temor, dizia que o tempo estava se esgotando. Escolha, Eduardo. Jorge gritou. Você não pode hesitar. Seus olhos se arregalaram. O peso daquela decisão esmagava-lhe como pedras. Podia sentir o desespero crescendo. E a pergunta que ecoava na mente: quem era realmente seu pai? Que segredos ele esconderia a ponto de colocar toda a sua vida em um caminho tão traiçoeiro? A verdade é, você não pode escolher entre nós, Eduardo, disse Clara, sua voz súbita e clara. Por quê? Porque eu sou a verdadeira herdeira do que vocês acham que é um jogo. O que seu pai fez foi me colocar à mercê de um plano que nem ele podia controlar. Um silêncio gelado tomou conta do ambiente. O impacto das suas palavras parecia fazer as paredes da cabana tremer. Eduardo olhou para ela, sem saber se acreditava. Como assim? O que você quer dizer? Ele não só me escondeu. Eu era a única que poderia reverter o que estava acontecendo. Eu sou a chave para o pacto. Se eu não agir, se você não agir, todos nós estaremos condenados. O peso da afirmação caiu como um manto escuro sobre todos. Não! Como isso é possível? Eduardo sentiu a cabeça girar. Seu mundo estava se despedaçando, as peças se movendo de maneira que ele não conseguia acompanhar. E nesse momento de confusão, Jorge riu de maneira cruel. Por favor, que ótimo ouvir isso. O que você dirá, Eduardo? Sua irmã ou sua mãe? O que é mais importante? A tempestade do lado de fora rugia, e Eduardo, tomado pelo desespero, começou a sentir o chão desmoronar sob seus pés. Fique longe dela! Gritou para Jorge, enquanto sua mãe o segurava com força. Eduardo estava em uma encruzilhada, e no fundo do seu coração, sentia que havia uma verdade ainda mais profunda por trás do que estava sendo revelado. A luz na cabana começou a piscar. Seria o final?
E se a conexão com Clara fosse a única esperança, ou o maior erro que poderia cometer? As perguntas pairavam no ar, como a própria tempestade, deixando um rastro de incerteza e terror. A figura encapuzada se revelou sob a luz trêmula, e Eduardo ficou paralisado. Seu coração disparou. Era ela, sua mãe. O olhar dela, uma mistura de dor e desespero, atravessou a cabana como um raio. Sua presença mudava tudo. Mãe, como você? Ele mal conseguiu completar a frase. A confusão tomava conta. Eduardo, você precisa entender. Você nunca deveria estar aqui. A voz dela era um sussurro apressado, carregada de um peso que parecia tiro nas costas. Eu estive fugindo deles. E agora vocês dois estão em perigo. Como assim, em perigo? Isabela perguntou, seu rosto pálido. Quem são eles? Clara, ainda caída de joelhos, olhou para a mãe de Eduardo. Um misto de surpresa e desconfiança. Você deveria ter ficado longe, Maria. Eles vão querer o que você guarda. O que ela guarda? Eduardo sentiu um nó na garganta e um frio percorreu suas costas. O que mais ele não sabia? Jorge, rindo, interrompeu a tensão. Olha só, Eduardo. Sua mamãe veio salvar o dia. Que lindo, mas é tarde demais. A verdade não pode ser escondida. Cale-se, Maria gritou, avançando um passo. A raiva e o medo refletiam em seu olhar. Você não sabe o que está fazendo, Jorge. Isso não é só sobre dinheiro e poder. Isso envolve vidas. Os capangas começaram a se agitar, e Eduardo sentiu que a situação se tornava insustentável. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim, mãe? Ele precisava de respostas. Do que vocês estão falando? Ela hesitou, os olhos cheios de medo. Eduardo, eu não queria que você soubesse. A verdade é muito mais assustadora do que imagina. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. O choque fez seu coração parar por um instante. Como assim? Ele mal conseguiu respirar. O que você quer dizer com isso? Ele estava envolvido com pessoas perigosas. A dívida, o casamento, tudo isso é um jogo de poder em que você se tornou uma peça. Maria disse, e as palavras dela ecoaram como um grito perdido. E a Clara? A conexão entre vocês é especial. Ela pode ser a chave para tudo isso. Clara, com um olhar fixo em Eduardo, balançou a cabeça. Eduardo, precisa ouvir. A verdade é que eu sou sua irmã. Seu pai fez um pacto que incluiu a minha guarda. Ele me escondeu de você e da sua mãe. E agora o passado vem cobrar. Não, isso não pode ser verdade. Ele sentiu o chão se abrir novamente. Uma onda de confusão e revolta. Clara? Irmã? Como assim? Você está dizendo que somos irmãos? A revelação golpeou Eduardo como um soco no estômago, e a incredulidade dele nunca foi julgada. Jorge e os homens atrás dele observavam com sorrisos sinistros, como se aquilo fosse um espetáculo. Você precisa escolher um lado, Eduardo. Jorge falou, avançando. Ao seu pai ou a ela? O tom dele era ameaçador, um aviso de que não havia mais espaço para dúvida. A tempestade lá fora parecia ecoar a turbulência que se instalava dentro de Eduardo. Ele olhou para Clara, o olhar perscrutando, buscando alguma verdade em meio ao caos. Por que você não me disse antes? As palavras saíram em um murmurinho, como se a verdade fosse muito pesada para ser suportada. Eu não pude. Eles estavam sempre por perto. Clara se esforçou para se manter firme, mas as lágrimas escorriam. Mas agora não há como voltar atrás. A única saída é encarar isso juntos. Mas como? Eduardo estava cercado. As sombras tornavam-se cada vez mais ameaçadoras. Ruídos estrondosos da tempestade se tornaram um alerta de que as coisas estavam prestes a sair do controle. E o olhar de sua mãe, cheio de temor,
Dizia que o tempo estava se esgotando. Escolha, Eduardo, Jorge gritou. Você não pode hesitar. Seus olhos se arregalaram. O peso daquela decisão esmagava-lhe como pedras. Podia sentir o desespero crescendo, e a pergunta que ecoava na mente: quem era realmente seu pai? Que segredos ele esconderia a ponto de colocar toda a sua vida em um caminho tão traiçoeiro? A verdade é, você não pode escolher entre nós, Eduardo, disse Clara, sua voz súbita e clara. Por quê? Eu sou a verdadeira herdeira do que vocês acham que é um jogo. O que seu pai fez foi me colocar à mercê de um plano que nem ele podia controlar. Um silêncio gelado tomou conta do ambiente. O impacto das suas palavras parecia fazer as paredes da cabana tremer. Eduardo olhou para ela sem saber se acreditava. Como assim? O que você quer dizer? Ele não só me escondeu, eu era a única que poderia reverter o que estava acontecendo. Eu sou a chave para o pacto. Se eu não agir, se você não agir, todos nós estaremos condenados. O peso da afirmação caiu como um manto escuro sobre todos. Não! Como isso é possível? Eduardo sentiu a cabeça girar. Seu mundo estava se despedaçando. As peças se movendo de maneira que ele não conseguia acompanhar. E nesse momento de confusão, Jorge riu de maneira cruel. Pouco tempo para pensar, Eduardo. E sob pressão, as coisas se tornam mais interessantes, não acha? Ele gesticulou para seus homens. Quer ver o que acontece quando a verdade começa a se desenrolar? Eduardo se virou, os olhos arregalados. Quando um dos homens de Jorge puxou algo do bolso, uma pequena caixa preta, ele a abriu, revelando um dispositivo. O jeito como a luz da cabana piscou, refletindo na face de Jorge, fez Eduardo sentir um frio na espinha. Antes que alguém pudesse reagir, Jorge pressionou um botão. O ar ficou pesado de tensão, e a cabana começou a vibrar. O som estrondoso do passado ecoou. Uma onda de energia parecia estar se desprendendo do dispositivo. E então uma explosão de luz iluminou a sala. Eduardo sentiu uma onda de energia atravessá-lo, como se tudo ao seu redor estivesse mudando. Quando a luz se dissipou, Eduardo olhou ao redor, atordoado. Mas o que ele viu fez seu sangue gelar. Na mesa, onde antes havia um contrato, havia agora um holograma em movimento. Imagens flutuantes mostravam rostos que Eduardo conhecia. Bem, amigos, inimigos, pessoas que ele nunca pensou que teriam conexão com tudo isso. E um deles era seu próprio pai, mas não era o homem que ele reconhecia. Ele lembrava de histórias, rumores sobre um passado sombrio. Agora, tudo parecia mais claro. Seu pai tinha um duplo papel, um lado obscuro que ninguém contava. E Clara não era apenas a irmã que ele nunca conhecera. Ela era a chave para se reunir com aquele passado. Um passado que envolvia não apenas poder, mas também traição e desilusão. Você está pronto para descobrir a verdade, Eduardo? A verdade que seu pai fez questão de esconder? Jorge sorriu, e aquele sorriso continha uma malícia que incendiava a adrenalina de Eduardo. Eduardo recuou, sentindo o chão se abrir sob seus pés novamente. A cabana agora não era um refúgio, mas um campo de batalha. A guerra entre segredos estava prestes a eclodir, e com Clara ao seu lado, ele percebeu que a união deles poderia ser a única chance de sobreviver. Mas o que mais estava escondido? E quem realmente eram? A tempestade lá fora rugia, o som ecoando a confusão dentro dele, enquanto novas questões surgiam. O tempo estava se esgotando, e Eduardo sabia que precisava agir. A nova batalha estava apenas começando. A luz do holograma piscava.
projetando rostos que Eduardo conhecia, mas as revelações a seguir dispararam um misto de terror e confusão. Seu coração batia forte, cada pulsar ecoando a urgência da situação. O que mais está escondido aqui? Ele olhou nos olhos de Clara, buscando neles algum tipo de resposta que não aparecia. Jorge continuava a rir, mas algo na maneira como se movia, como se estivesse manipulando. Os fios dessa conversa a deixou pior. De repente, o ambiente ficou pesado, como se o ar tivesse sido cortado. A tensão era palpável. E então um novo rosto apareceu no holograma. Um homem mais velho, conhecido, era seu avô, que Eduardo claramente se lembrava de ter visto apenas em fotos desbotadas em uma caixa no porão. Mas a imagem não era só isso. O que rodava na tela era uma gravação. Ele via seu avô em uma reunião, cercado por homens de terno, em um cenário que exalava poder e perigo. Eduardo sentiu um frio súbito na espinha. O que está acontecendo aqui? Eduardo balbuciou, a imagem agora pegando fogo nas retinas. Havia algo nos sorrisos dos homens ao redor do seu avô que causava náuseas. Seu avô sabia de tudo, meu amigo. Jorge interrompeu, um sorriso perverso se expandindo em seu rosto. Ele era parte do jogo. E você, Eduardo, é o último deles. Palavras falhando e gestos titubeando, Eduardo manteve o olhar fixo na tela. Seu mundo não poderia ser tão pequeno, tão podre. E a minha mãe? Por que ela? Mas uma explosão de luz cortou suas perguntas. A porta se abriu com força, fazendo a madeira estalar e a tempestade de fora parecer uma onda furiosa que se jogava sobre tudo. E ali, parado, com um olhar que poderia derreter aço, estava ele, seu pai. Eduardo ficou paralisado. A presença do homem mais uma vez desafiava tudo o que ele imaginava. Pai, ele gritou, sua voz misturando-se ao eco dos trovões. O que você está fazendo aqui? O olhar do pai era sombrio. Ele esfregou o rosto, debilitado, como se o peso do universo estivesse sobre seus ombros. Eduardo, você não pode continuar. Existem forças além do que você entende. Além do que eu entendo? Você fez parte disso. Eduardo estava queimando por dentro. Ele não conseguia mais separar os laços familiares dos segredos e mentiras. A verdade era como um incêndio prestes a consumir tudo. E quando a tensão atingiu o pico, uma sirene distante começou a soar, crescendo gradualmente enquanto o espaço se tornava cada vez mais claustrofóbico. Eduardo, escuta, isso tudo é mais sombrio do que você pensa. O pai olhou para Clara e naquele instante Eduardo notou algo na expressão dele, um flash de reconhecimento. E então a declaração que fez seu sangue ferver foi feita. Clara, você não é só irmã, você é a verdadeira herdeira, e é isso que eles estão procurando. Eduardo sentiu a realidade se desmoronar. A ideia de que Clara não era apenas uma irmã perdida, mas algo muito mais significativo, destruiu o que restava de seu entendimento. Ele balançou a cabeça, mas as palavras do pai pairavam nas paredes como um grito ensurdecedor. Eu não posso ser parte disso. Isso é um pesadelo. A indignação era palpável. É a verdade. Você precisa entender, Eduardo. Nós não temos controle sobre o que seus antecessores iniciaram. Jorge riu, agora com um tom mais ameaçador. E antes que você possa afirmar isso, deve decidir quem você realmente é. Eduardo prendia a respiração. Cada olho na sala manter-se no centro do caos que emergia. As janelas agitam-se ao vento temperamental, e quando as palavras saíram de seus lábios, tudo se transformou numa balança de seus sentimentos conflitantes. Eu nem serei um herdeiro de segredos e traições. Então, como se o destino
estivesse alinhado para dar a maior reviravolta, a energia estava se acumulando à sua volta. A sirene se tornou um rugido, o chão tremia e uma figura apareceu, emergindo da sombra. Era uma mulher, seus olhos ardendo. Chegou a hora de acabar com isso. Sua voz era firme, e os gritos da tempestade lá fora pareceram silenciar enquanto ela se aproximava. Eduardo rapidamente reconheceu a expressão dela. Você. O choque se espalhou por sua mente. Era uma mulher que ele nunca pensou que veria novamente. Sua mãe, mas em uma versão de si mesma que ele nunca conhecera. O globo luminoso do holograma começou a desvanecer. Ela falava como alguém que conhecia todos os segredos. Você está pronto para a verdade, Eduardo? Porque a verdade é que você não é só filho de um homem. Você é a chave para a libertação de um legado que aprisionou tantas vidas. E ali, em meio ao caos, enquanto a história se reconfigurava, Eduardo percebeu que tudo o que ele sabia, todas as verdades que encarava, poderiam ser apenas sombras de um passado ainda mais obscuro. A tempestade ruía, mas a verdadeira tempestade estava prestes a começar, e Eduardo teria que escolher, como nunca antes, a quem realmente pertencia. A explosão de luz e chão fez o coração de Eduardo quase parar. Ele olhou para sua mãe, a figura que antes lhe parecia distante, e agora se revelava como a porta para um mundo que ele mal podia compreender. A tensão na cabana era intensa, o ar carregado de segredos e a umidade da tempestade fora se juntava ao clima de desespero. "Eduardo!" gritou Clara, sua voz cortante. "Isso é só o começo. O que sua mãe disse é verdade. E agora, mais do que nunca, precisamos nos unir." A raiva e o medo dançavam juntos nas veias de Eduardo, enquanto ele tentava processar tudo. Ao mesmo tempo, o olhar de sua mãe era um apelo à ação, como se o tempo estivesse se esgotando. Jorge, com um sorriso de quem tinha o controle da situação, continuava a girar o holograma que projetava o passado sombrio de sua família. "Vocês acham que podem escapar? As consequências vão vir. Não importa o que façam." Ele provocou, a voz cheia de desprezo. "Chega!" Eduardo disparou, a adrenalina subindo como um combustível em seu interior. Ele olhou para Clara e seu olhar dizia tudo. Não temos outra escolha. O mundo estava desmoronando ao seu redor, mas havia uma centelha de esperança. E ele se lembrou das risadas que compartilhara com Isabela, da leveza que ela trouxe para a sua vida. Essa lembrança estava viva e pulsante. "Precisamos desmascará-lo", disse Isabela, a coragem emergindo de seu coração. O olhar dela se encontrou com o de Eduardo, e ali, no meio da tempestade, algo se formou entre eles. A conexão não se perdia, mesmo em meio ao caos. Clara se levantou, com uma força renovada. "Vamos juntos. Não podemos nos separar agora. Se as mentiras forem reveladas, a verdade terá seu curso. Vamos expor tudo." Alguma coisa em sua voz fez Eduardo sentir que poderia ter uma chance. Era como se a tormenta ao redor começasse a se acalmar. Ele fez um gesto, seu braço se estendendo para Clara, e ela o seguiu, unindo-se a ele como se fosse um único ser. E então a mãe deles, Maria, deu um passo à frente e, com uma voz agora firme, prosseguiu: "Eu irei com vocês. Precisamos fazer isso juntos." A tensão ficou palpável, como a carga elétrica antes de uma tempestade, e o rosto de Jorge se contorceu em raiva. Mas Eduardo e Clara estavam determinados. Mas antes que possam avançar, Jorge disparou. "Então, que comece o jogo." Uma corrente de energia começou a emanar da cabana, e Eduardo sentiu algo mudar.
O holograma começou a flutuar e se distorcer, revelando imagens de traições e alianças secretas. Eduardo olhou para Jorge e disse, firme: "Você pode tentar nos parar, mas não vai vencer. A verdade sempre aparece." A tempestade lá fora rugiu como se quisesse dar força às suas palavras. Jorge hesitou, percebendo que estava perdendo o controle. Eduardo e os outros se uniram. Um só corpo, um só coração. Com um último olhar decidido, eles sabiam que a batalha estava apenas começando. E naquele momento, a cabana parecia mais do que uma prisão. Era um palco, e a determinação deles pulsava como um farol. Mais forte do que o medo, mais forte do que as mentiras. E enquanto a luz se fazia intensa, um novo capítulo se abria diante deles. A história ainda não acabou. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.